mas também como um fator de legitimação social, com a ideia de que aquilo que é ensinado é porque merece ser ensinado. O contexto de clássico, por exemplo, o conceito de clássico, melhor dizendo, vem daquilo que vem das classes, no sentido de sala de aula, aquilo que deve ser bom, perfeito, correto e que pode ser ensinado. Olá, eu sou o professor Wagner Lemos, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Trabalho no campus Euclides da Cunha, na cidade de Euclides da Cunha, sertão desse estado. Tenho muito prazer de participar do Labelle e tenho muita alegria em comemorar os 10 anos do Labelle com esta coleção que está sendo lançada hoje. Participo com uma obra chamada História da Literatura nos Bancos da Escola, peça-chave no tabuleiro da legitimação. Nesta obra, que é um ensaio do desdobramento da minha tese, defendida em 2019 na Universidade de São Paulo, a USP, sob a orientação do professor Ricardo Souza de Carvalho, eu discuto o papel da carreira docente como um fator importantíssimo para a construção de histórias da literatura. Mas não apenas isso, eu discuto um contexto de legitimação ligado a essa profissão e que, no meu entendimento, ao longo do tempo, nós, pesquisadores, temos deixado em segundo plano, como eu digo no texto, como se fosse uma aceitação à desvalorização da carreira docente que muita gente na sociedade faz. Nós, do modo geral, observamos a vida de nossos historiadores da literatura, como Silvio Romero, José Veríssimo, muito mais do ponto de vista de críticos literários, esquecendo que a profissão docente marcou a sua trajetória. Não só com eles, mas mais recentemente com Manuel Bandeira, com Alfredo Bose, Antônio Cândido e assim por diante. Nessa discussão, eu retomo o século XIX, no período justamente pós-independência, quando vou tratar da figura do Cônego Fernandes Pinheiro, que foi professor de retórica e, posteriormente, literatura, quando a cadeira mudou de nome, no Colégio Imperial Pedro II, e foi, no que eu defendo, o iniciador, ou pelo menos o mais bem-sucedido dos autores nesse modelo que eu vou defender. A cadeira docente como um espaço de segurança econômica e projeção social, a publicação de obras didáticas como um fator que faz um retorno financeiro ocorrer, mas também como um fator de legitimação social, com a ideia de que aquilo que é ensinado é porque merece ser ensinado. O contexto de clássico, por exemplo, o conceito de clássico, melhor dizendo, vem daquilo que vem das classes, no sentido de sala de aula, aquilo que deve ser bom, perfeito, correto e que pode ser ensinado. A partir dessa perspectiva de que a instância escolar é formadora de cânones, nós discutimos a história da literatura a partir desses cânones criados pela instância escolar. Exemplifico, por exemplo, com as questões de nós lembrarmos de certas obras inaugurais que mesmo ainda hoje não são mais lidas. Falamos de Suspiros Poéticos e Saudades como obra iniciadora do romantismo, mas hoje não é um livro que seja lido e discutido. Falamos desta ou daquela obra como iniciadoras de um determinado período, mas não são obras que estejam ainda em discussão. Lembramos delas muito mais por uma questão de cânone escolar. Lembramos no sentido de sociedade. Falamos de Canaã, falamos desta ou daquela obra muito mais pelo aprendizado da escola. Com base nisso, eu fui defender a posição de que José Veríssimo, Silvio Romero copiaram um tanto esse modelo que
estava disponível naquele contexto. História da literatura, como finalidades futuras, como obras didáticas, outras obras publicadas também com vistas à legitimação social trazida pela publicação de livros, pelo que eu vou chamar, trazendo uma expressão do Euclides da Cunha, um lucro de ordem moral. O retorno financeiro era relativamente baixo, mas aquilo garantia uma projeção social que dava acesso a bancas remuneradas, a indicações para determinados cargos e aumentava a rede de contatos, uma rede de contatos promissora para cargos, funções, pedidos de emprego para um filho, como foi encontrar com relação a Silvio Romero, pedidos de ordem pessoal para o José Veríssimo. E, nesse sentido, eu ressalto o gênero história da literatura como um gênero vencedor, que se consolidou nesse momento histórico a partir do Cônego Fernandes Pinheiro, foi sequenciado por Silvio Romero, o primeiro dentre nós a fazer uma história da literatura buscando bases científicas, com todos os erros que cometeu, certamente, mas tem esse mérito. E o José Veríssimo, que ao publicar, ao escrever, ao tentar se consolidar na literatura brasileira com uma obra homônima à de Silvio Romero, buscava suplantar o espaço daquele que tinha se tornado o seu desafeto. Infelizmente, o Veríssimo não chega a ver a sua obra publicada, ela sai de maneira póstuma e ele não consegue emplacá-la por meio dessas redes de contatos como uma obra didática. Isso vai ocorrer independente dos acordos, dos conchavos, dos pedidos, das relações sociais. Nesse sentido, é que temos em Silvio Romero uma projeção maior, porque ao publicar a sua História da Literatura em 1888, conseguiu fazê-la se tornar livro didático no Colégio Pedro II. Depois, conseguiu ainda construir uma versão reduzida, em forma de compêndio, com assinatura do João Ribeiro, com a primeira edição em 1906, utilizada com finalidades didáticas, e a segunda edição, menos polêmica, de 1909, também com finalidade didática. Um parêntese, essa questão da polêmica foi porque a primeira edição, em 1906, Silvio Romero, fazendo jus à sua fama de verrineiro, briguento, ofendeu, distratou, diminuiu alguns dos nossos autores. A segunda edição foi reduzida desses aspectos, tratou-se apenas de autores já falecidos e desviando de questões polêmicas. Porém, já indicavam nas suas introduções que tinham finalidade, sim, didática. E muito do nosso cânone, muito da nossa visão de história da literatura vem desse contexto romeriano, dessa produção romeriana. Gosto sempre de ressaltar a apropriação, a absorção de que o Manuel Bandeira, quando foi fazer suas obras de história da literatura, faz de Silvio Romero. Sempre naquele mesmo conceito que hoje sabemos ser ultrapassado e equivocado, mas repetindo durante muito tempo. E o modelo romeriano se seguiu nos outros manuais didáticos que apareceram ali, naquele final de 19 e início de 20, seja com a Cacilda Francione, seja com Arthur Mota, Ronald Carvalho, todos bebendo naquela fonte romeriana e estabelecendo a repetição desse cânone literário. Por fim, quero fazer uma saudação a todos os colegas autores desta coleção, trazer o meu agradecimento em nome da Universidade do Estado da Bahia pela acolhida, pelo convite feito pela professora Carmen Negreiros e pelo professor Jean-Pierre Chauvin para participarmos desta coleção, com a história da literatura nos bancos da escola, peça-chave no tabuleiro da legitimação. Espero
dar uma contribuição para a discussão da nossa literatura, da nossa história literária, da visão que temos a respeito da carreira docente e de aspectos outros de que trato na obra. Obrigado, um abraço e felicidades a todos.